Bom, vamos fazer alguns exercícios ligados à margem de contribuição para que nós possamos, a partir dessa aplicação, ter uma visão um pouco mais clara de como aplicar essa metodologia. No primeiro exercício, ele pergunta qual a margem de contribuição unitária, MCU, referente a 5.000 unidades vendidas. Então, uma primeira informação que nós temos é a quantidade. Vamos registrar isso. A nossa quantidade é 5.000 unidades. O seu custo fixo é de 50 mil reais. E o seu lucro com a operação é de 100 mil reais. E ele nos pergunta qual é a margem de contribuição unitária, que nós sabemos é dado por P menos CVU. Bom, percebam que nós não temos como calcular de uma forma simples qual seria essa margem, porque nós não temos preço, nem CVU, não temos receita, não temos custo variável. Então nós temos que buscar uma forma alternativa para chegar a essa determinação. Eu sugeriria duas maneiras. Uma mais direta, mais simples, que seria a aplicação da fórmula para uma quantidade qualquer que gera lucro. Que nós sabemos é o custo fixo mais o lucro sobre P menos CVU, que nada mais é do que a margem de contribuição. E aí, se a gente olhar para os termos dessa fórmula, eu tenho a quantidade, eu tenho um custo fixo, eu tenho um lucro, só não tenho a margem que é o que eu quero. Então, nós vamos ter 5.000 unidades, é igual ao custo fixo, que é 50 mil, mais o lucro, que é 100, sobre a margem unitária. A margem unitária, então, vai ser 150 mil dividido por 5.000, que vai dar 30 reais. Pronto, de uma forma bem simples, basta lembrar dessa equaçãozinha que para uma determinada quantidade gera um certo lucro e que o denominador é a margem unitária. É só aplicar a fórmula e chegar ao resultado diretamente. A segunda maneira, essa aqui será a opção 1 para fazer, a segunda forma de responder essa questão é lembrar o conceito da margem de contribuição total. Né? Nós sabemos que a margem total é a receita menos o custo variável, e sabemos que o lucro de uma empresa é a margem de contribuição menos o seu custo fixo. Vejam que eu posso achar, com base nisso, a nossa margem de contribuição, já que o lucro é 100 mil, é igual a margem de contribuição menos o custo fixo, que é 50. Portanto, eu posso dizer que a margem de contribuição total dessa empresa é de 150 mil reais. Como eu quero a margem unitária, nós sabemos que a margem unitária é a margem total sobre a quantidade. Ou seja, seria 150 mil dividido pela quantidade fabricada e vendida, que é 5. Percebam que eu cheguei exatamente à mesma expressão aqui, que vai dar os mesmos 30 reais. Tá? Então, duas formas diferentes para a gente resolver essa mesma questão, usando os conceitos que a gente aprendeu nessa unidade. Na segunda questão? Na segunda, ele já nos pede para trabalhar a taxa margem de contribuição unitária. E essa taxa margem, dada em percentual, seria de 40%. Então vamos registrar os dados aqui. Taxa margem de contribuição unitária, 40%. O custo variável unitário era de 60 reais, mas sofreu um acréscimo de 5%. Portanto, eu posso dizer que o novo CVU seria 5% a mais, dá 63. E ele nos pergunta qual deve ser o novo preço de venda para que a gente mantenha essa taxa, para a gente manter essa taxa de 40%.
Bom, é uma forma, é um exercício bem simples que basta que a gente lembre como deve ser a expressa a taxa margem de contribuição unitária, que é essa margem P menos CVU sobre o preço. Ou seja, eu vou ter que 0,4 é igual ao preço menos CVU sobre o preço. O novo preço é 63. Então nós vamos ter o seguinte, multiplicando em cruz, eu vou ter que 0,4 vezes o preço é igual ao preço menos 63. Ou seja, preço menos 0,4 do preço é igual a 63. 0,6 do preço, porque é 1 menos 0,4, tá? Que é como se eu tivesse um 1 multiplicando. 1 menos 0,4 dá 0,6. Então, 0,6 do preço é 63. O preço, portanto, vai ser 63 sobre 0,6. 63 sobre 0,6 vai dar R$ 105. Ok? A questão está respondida. Esse deve ser o novo preço de venda. E se eu quiser saber qual o preço anterior, era só, em vez de colocar 63 nessa expressão, colocar o 60, que era o custo variável original. Então, posso dizer que o preço original, que seria obtido simplesmente substituindo esse 63 por 60, seria 60 sobre 0,6, que daria R$ 100. Ou seja, a conclusão que eu queria mostrar para vocês é que, aumentando o custo em 5%, o preço de venda aumenta também 5%. Aumenta na mesma proporção, para que a gente possa manter a mesma taxa margem de contribuição unitária. Ok? É diferente do ponto de equilíbrio, mas a taxa margem é bem equivalente, é bem proporcional. Então, se eu quero manter a minha taxa, o mesmo aumento proporcional que houver no custo variável deve acontecer também no preço de venda. Vamos à terceira questão, que diz o seguinte: qual a receita de equilíbrio de uma empresa? Agora ele nos pede a receita de equilíbrio, que tem um custo fixo de 150 mil, uma margem unitária de 100 e vende cada produto por 200. O preço de venda, né? Só apagar aqui para colocar a informação correta. Então, nosso preço de venda é de R$ 200. Bom, vamos lá. Também é uma questão simples, em que nós sabemos que a receita de equilíbrio é a quantidade de equilíbrio multiplicada pelo preço. Tá? Portanto, a receita de equilíbrio seria o custo fixo sobre o preço menos CVU multiplicado pelo preço. Vamos substituir o que nós temos. A receita de equilíbrio seria o custo fixo, que é 150 mil. P menos CVU é a margem, que é 100. E o preço é 200. Vamos cortar isso com esse. A receita de equilíbrio, então, seria de 300 mil reais. Vejam como é uma questão simples e que, lembrando da fórmula, né, adotando a fórmula correta, lembrando os conceitos, a gente consegue resolver sem qualquer dificuldade. E vamos para a última questão. Nessa última questão, nós temos o seguinte: uma empresa, para atingir o seu ponto de equilíbrio, precisa produzir 10 mil unidades. Portanto, o que ele está me dando aqui é a quantidade de equilíbrio. A quantidade de equilíbrio é de 10 mil unidades. Tem um custo fixo de 120 mil. Sabendo que adota uma taxa margem de contribuição unitária de 40%, qual o preço de venda de cada unidade? Vamos lá. Para que nós possamos resolver essa questão, vamos usar a fórmula da quantidade de equilíbrio. É o dado que nós temos. Vamos dar isso aqui.
Eu tenho a quantidade de equilíbrio, eu tenho um custo fixo e eu posso calcular a margem de contribuição unitária, né? Então vamos fazer isso. 10.000 unidades, que é a quantidade de equilíbrio, é igual a 120.000, que é o custo fixo, dividido pela margem unitária. A margem unitária vai ser 120.000 sobre 10.000, que vai dar exatamente igual a R$ 12. Essa é a nossa margem unitária. Se eu sei que a nossa taxa margem unitária é de 40%, e mais do que isso, sabemos que a taxa margem de contribuição unitária é a margem unitária sobre o preço, vamos substituir 0,4, 40%, é igual a margem, que é 12, sobre o preço. Portanto, o preço vai ser 12 sobre 0,4. Se eu divido 12 por 0,4, eu obtenho o valor de R$ 30. Portanto, esse é o preço de venda de cada uma das nossas unidades.